Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou tranquilo? Como é que vocês têm passado? Eu sou o professor João Fontana, sou professor de Ciências e hoje nós iremos fazer mais uma live de revisão, de correção de exercícios. Então peço que vocês peguem seu lápis, sua caneta, sua borracha e peço também que vocês peguem seu livro didático lá na página 48, que nós iremos resolver as atividades número 6, número 7 e número 8. E lá na página 54 que nós iremos resolver as atividades 14 e número 15, ok? Então vamos lá? Mas antes de nós resolvermos os exercícios, pessoal, vamos dar uma retomada em alguns conteúdos que são importantes. O primeiro conteúdo aqui que eu quero relembrar com vocês é o conceito de transformações químicas. Então, o que são transformações químicas? São todas aquelas que a composição dos materiais é alterada, ou seja, a formação de novas substâncias diferentes das originais. Então, reações químicas, transformações químicas, são todas aquelas que a formação de novas substâncias diferentes das originais, como por exemplo assar um bolo, como por exemplo o comprimido efervescente na água, como por exemplo fogos de artifício. Aqui também nós temos que relembrar um conceito importante, que é o conceito assim de evidências de reações químicas, como por exemplo, como é que nós vamos ver se está acontecendo uma reação química? Por exemplo, quando você coloca um comprimido efervescente na água, como é que você sabe que está acontecendo uma reação química ali? Você sabe que está acontecendo uma reação química ali quando tem liberação de gás, beleza? Então, algumas outras evidências, como por exemplo aqui nos fogos de artifícios, por exemplo, acontece a liberação de luz, ok, pessoal? E hoje nós iremos aprender a respeito das representações das reações químicas, ok? Então, aqui nós temos uma reação química. Como é que nós sabemos quais são o que integra uma reação química em si? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam aqui, é a respeito dos reagentes e dos produtos. E o que são os reagentes? Os reagentes são todas aquelas substâncias que são as substâncias iniciais. E os produtos são todas aquelas que são as substâncias formadas a partir dessa reação. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Os reagentes quais são? O ácido acético e o bicarbonato de sódio. Beleza? E os produtos são o dióxido de carbono e a água. Ok, pessoal? E essa setinha aqui no meio? Essa setinha aqui no meio diz que está indicando uma transformação. Então, quando nós temos uma reação entre o ácido acético com o bicarbonato de sódio, vai acontecer que está indicando que está acontecendo uma transformação. E aqui está as substâncias formadas, que no caso seria o dióxido de carbono e a água. Beleza? E o que é esse sinal de adição aqui, pessoal? Esse sinal de adição aqui quer dizer que indica mais numa substância envolvida em cada parte. Beleza? Então, o que nós temos aqui? O ácido acético mais o bicarbonato de sódio, que está indicando que eles vão se transformar, vão reagir e vai formar o dióxido de carbono e a água. Beleza? Então, esse sinalzinho de mais aqui, de adição, sempre quer dizer que indica mais numa substância envolvida. Ok? Então, reagentes são todos aqueles que são as substâncias iniciais. Substâncias formadas são os produtos. Essa setinha aqui no meio indica uma transformação, ok? E esse sinalzinho de adição indica que existe mais de uma substância envolvida. Uma dica aqui, todas aquelas que estão do lado esquerdo da setinha são os reagentes. E todos esses que estão depois da setinha são os produtos, beleza? E uma outra coisa aqui, pessoal, da representação das reações químicas, são os estados físicos em que as substâncias elas se encontram. Como assim, professor? Então aqui nós temos algumas evidências dos estados físicos em que as substâncias se encontram. Como por exemplo, aqui nós temos esse símbolozinho aqui do AQ, que está entre parênteses aqui, indica que esse aqui é uma solução aquosa. Então, o ácido acético ele é uma solução aquosa. Como é que nós sabemos? Por conta dessa representação que está aqui. Então, sempre quando tiver um AQ, são as soluções aquosas. Ok? E esse aqui, bicarbonato de sódio, ele tem uma letra S entre parênteses aqui. O que quer dizer essa letra S em parênteses aqui? Quer dizer que está no estado sólido. A letra G, aqui depois do dióxido de carbono. A letra G, entre parênteses, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o dióxido de carbono está no estado físico que é o estado gasoso. E a água, que tem o L aqui, então indica que é o estado líquido, beleza? Então,
A Q são as soluções aquosas, o S são aquelas substâncias que estão no estado líquido, o G são aquelas substâncias que estão em estado gasoso e o L são as substâncias que estão em estado líquido. Certo, pessoal? E também sobre a velocidade das reações químicas. Aqui eu coloquei para vocês dois exemplos de reações químicas que acontecem em velocidade diferente. Qual que você acha que vai acontecer uma velocidade maior? A queima de um palito de fósforo ou o apodrecimento de uma fruta? Então aqui, pessoal, qual que é a principal diferença entre essas duas reações? Então, a queima de um palito de fósforo é um exemplo de uma transformação química rápida, né? Então, acontece em alguns segundos, são reações químicas que acontecem muito rápido. E também nós temos a reação química, que é o apodrecimento da maçã, de uma fruta. É um exemplo de uma transformação química lenta. E existem algumas outras reações químicas que vão demorar anos para poder acontecer, né? Então, o apodrecimento de muitas coisas. Ok, pessoal? Agora dá uma olhadinha aqui, ó, lá na sua página 48, o exercício número 6. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. As transformações químicas ocorrem o tempo todo ao nosso redor. Um exemplo muito comum, principalmente em regiões litorâneas, é a formação da ferrugem, em materiais como portões, pregos, entre outros. Devido à sua exposição ao ambiente, o ferro reage com o oxigênio do ar atmosférico e com a água da umidade e se deteriora. Veja a seguir a representação simplificada dessa reação química. Então aqui nós temos uma reação química, olha só, do ferro com o oxigênio e a água, né? Então o ferro, o oxigênio e a água, que aconteceu uma transformação. Como é que nós sabemos que aconteceu uma transformação? De acordo com a setinha aqui, ó, que vai formar a ferrugem. Com base nessas informações, identifique o ou os reagentes. Pessoal, quais são os reagentes? São aquelas substâncias iniciais. Então, as substâncias iniciais são o ferro, o oxigênio e a água. Beleza? E os produtos são aquelas substâncias que são formadas. Então, aqui a substância que foi formada aqui é a ferrugem. Beleza, pessoal? Como é que vocês foram nesse exercício? Aqui o outro exercício lá na página 48, exercício número 7. A todo momento, substâncias presentes no planeta Terra estão se transformando. As plantas, por exemplo, com a energia da luz solar, convertem a água e o gás carbônico em glicose, um tipo de açúcar que constitui o alimento delas. Durante esse processo, chamado de fotossíntese, o oxigênio é liberado no ambiente. Represente a fotossíntese indicando os reagentes e os produtos dessa reação química. Então, pessoal, a fotossíntese ela é uma reação química que acontece lá nas plantas para que ela consiga produzir a glicose. Então, como é que nós podemos resolver isso aqui? Ó? Então, as plantas, por exemplo, com a energia da luz solar, convertem a água e o gás carbônico em glicose. Beleza? Então, quais são os produtos e os reagentes? Olha lá. Então, essa aqui é a reação química. Então, olha só. A água, gás carbônico, que aconteceu uma transformação e vai formar a glicose mais o oxigênio. Quais são os reagentes e os produtos dessa reação química? Os reagentes são a água e o gás carbônico, né? Então são todos esses aqui que estão antes da setinha. E os produtos são a glicose e o oxigênio. Beleza, pessoal? Como é que vocês foram nesse aí? Acertaram? Agora na página 48, o exercício número 8. Algumas moedas, quando guardadas por muito tempo, podem adquirir uma camada esverdeada na superfície, conhecida como azinhavre. Esse material é resultado da reação do cobre da moeda com o gás oxigênio, o dióxido de carbono e o vapor da água, existente na atmosfera. De acordo com essas informações, quais são os reagentes envolvidos na formação do azinhavre? Beleza? Quais são? Então, os reagentes são o cobre, que é o da moeda, o gás oxigênio, o gás carbônico e o vapor da água. Como é que nós sabemos isso aqui? Ó? Da reação do cobre da moeda com o gás oxigênio, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e o vapor da água. Beleza? Então esses são os reagentes. Agora abram para mim lá, por favor, lá no seu livro didático na página 54. Vamos resolver isso aqui agora. O processo de fotossíntese envolve uma reação química em que o dióxido de carbono, que é o CO2, gás carbônico, reage com a água, H2O, para formar a glicose, C6H12O6, e o gás oxigênio, O2,
Considerando as fórmulas químicas das substâncias e sabendo que essa reação ocorre nas plantas clorofiladas, ou seja, que tem clorofila, e em presença de luz, responda. Quais são os reagentes, pessoal? Quais são as substâncias iniciais? Então, as substâncias iniciais, os reagentes, são o dióxido de carbono, que é o CO2 ou gás carbônico, e a água. Então, eles vão reagir para poder formar os produtos que são. Quais são os produtos? É a glicose e o gás oxigênio. Então, represente por meio de um esquema a reação química da fotossíntese. Então, você vai ter que ter os reagentes, a setinha indicando que houve uma transformação, e os produtos. Então, quais são? Qual que é a reação? Então, dióxido de carbono em estado gasoso, mais o sinalzinho da adição, a água em estado líquido, então o L entre parênteses, a setinha indicando uma transformação, a glicose em estado sólido e o oxigênio em estado gasoso. Beleza, pessoal? E lá na página 54, o exercício número 15. As chaminés das indústrias, os escapamentos de veículos e as queimadas estão constantemente lançando no ar grande quantidade de substâncias prejudiciais à saúde, os poluentes. Uma dessas substâncias é o dióxido de enxofre, o SO2, que, em contato com o oxigênio do ar atmosférico, se transforma em trióxido de enxofre, que é o SO3. Esse poluente, ao combinar-se com o vapor da água da atmosfera, forma o ácido sulfúrico de fórmula H2SO4. Sabendo que essa substância ácida, ao se dissolver na chuva, constitui a chamada chuva ácida, responda. Quais são os reagentes envolvidos para a produção do H2SO4, que é o ácido sulfúrico? Então, os reagentes são o trióxido de enxofre, que é o SO3, e o vapor da água, que é a H2O. E a letra B, escreva de duas maneiras a reação química que tem como produto um dos componentes da chuva ácida. Então, trióxido de enxofre em estado gasoso, mais a água em estado gasoso, que vai formar o ácido sulfúrico. E aqui nós temos o SO3 em estado gasoso, o H2O em estado gasoso, formando o H2SO4 em estado líquido. Certo, pessoal? Pessoal, então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, estudem bastante e até mais.